Olá, meus amigos síndicos e gestores condominiais. Essa semana nós vamos conversar sobre um tema muito importante de uma recente alteração do Código de Processo Civil, que é a citação diretamente no condomínio que pode ser recebida pelos porteiros. Isso é muito importante e vale salientar que com a alteração do novo Código de Processo Civil ocorrida no último mês de março, no dia 18 de março, a partir de agora, os condomínios vão ser citados e podem ser citados nas portarias dos prédios. Isso é muito importante, você que é síndico, prestar muita atenção nesse tema que a gente vai trabalhar hoje, que é a responsabilidade dos porteiros no recebimento das citações nos condomínios. Então vamos lá, acompanhe comigo agora o que diz o novo Código de Processo Civil. O artigo 252 aduz o seguinte: quando, por duas vezes, o oficial de justiça houver procurado citando em seu domicílio ou residência, sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar alguém, pessoa da família, ou, em sua falta, qualquer vizinho, de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação na hora que designar. Parágrafo único. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a intimação a que se refere o caput, feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência. Bom, isso é muito preocupante, vamos dizer assim, para os condomínios, porque isso requer treinamento, né? O porteiro que não tiver treinado, o zelador que não tiver preparado, provavelmente pode causar um grande problema, você síndico, até de uma possível reparação. Então vamos lá, a citação ou a intimação poderá ser feita direto com o seu porteiro. Então veja a importância de você treiná-lo, de você prepará-lo para receber isso, e a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Na prática, o que vai acontecer? Se o porteiro receber essa intimação e guardá-la, o condomínio pode ser responsável por uma possível indenização, porque o que vai acontecer? O réu ou a pessoa que está sendo citada não vai ter possibilidade de se manifestar no processo. Então veja bem a responsabilidade que o condomínio vai ter, já passou a ter a partir de março, né, com essa situação. Bom, e quais são os procedimentos? Você pode perguntar, mas qual é o procedimento? Qual é a melhor forma de se tratar essa situação? Então eu vou dar algumas dicas aqui para você. Primeiro é registrar. Quando essa correspondência chegar, ela tem que ser registrada no condomínio, ela tem que ser catalogada, ela tem que ser controlada pela administração do condomínio. Porque se você não souber o que você recebeu e quando você recebeu, provavelmente você vai ter problema de encaminhar também isso. Então, o registro é importante, pode ser escaneado, pode ser copiado. Você tem que ter uma cópia daquilo que foi recebido pelo correio, ou seja lá de que forma. Aqui o nosso tema hoje é a citação por oficial de justiça ou também por correio, que a gente vai falar mais à frente, tá? Distribuição e tramitação. Então você tem que ter primeiro o registro, ou seja, guardar esse documento de uma forma segura para que você tenha uma cópia, e depois, como é que você vai entregar isso? Como é que você vai protocolar isso em tempo hábil junto àquele condômino que está sendo citado? Isso é fundamental para que o condomínio não responda lá na frente qualquer dano ou eventualmente que o condômino possa sofrer. Então vamos lá, na prática é o seguinte: para facilitar o treinamento dos colaboradores, eu vou sugerir a vocês algumas medidas muito legais. Vamos lá. Primeiro, controle efetivo da correspondência. Isso tem que ser feito das judiciais e também das extrajudiciais, que também podem trazer alguma repercussão para o condomínio, se for o caso. Imediato encaminhamento do documento recebido ao condômino destinatário no mesmo dia do recebimento. Isso é muito importante, porque se você recebe hoje e entrega no mesmo dia, você não tem nenhum problema de prazo, de alegação, de alguma questão de que ele não teve prazo para recorrer, para contestar uma possível ação. Protocolo de recebimento do documento junto ao condômino destinatário. É importantíssimo você protocolar, você que é síndico, preparar o seu funcionário para que ele protocole junto ao condômino, que ele assine um documento na data e hora que recebeu aquele documento, para que você possa respaldar o condomínio e não haver nenhum problema
legal daquela possível reparação, como eu falei. Treinar os funcionários, diretos ou terceirizados, porque se eles não forem treinados, se eles não forem preparados, se eles não forem direcionados para agir no momento do recebimento dessa correspondência ou dessa citação, aí o problema volta para o condomínio. Existe um instituto jurídico chamado culpa em vigilando, né? Se você tem alguma coisa sobre a sua guarda e você não passa ou você não cuida bem dela, você vai responder por isso. Então é muito sério essa questão, por isso que eu quis bater nessa questão, levantar essa possibilidade das citações para os porteiros, porque isso tem um reflexo imenso para os condomínios. E a última questão seria guardar uma cópia do documento entregue ao condômino, daquilo que eu falei anteriormente. Então você tem que controlar efetivamente a correspondência, encaminhar imediatamente, protocolar, tá? Treinar o seu funcionário e guardar uma cópia com o condomínio, porque numa situação de eventualidade, até do próprio condomínio perder aquele documento ou coisa parecida, o condomínio ter uma cópia vai poder auxiliar ainda. Então a importância disso, que eu quis tocar nesse tema das correspondências dos condomínios e a responsabilidade, é porque você, síndico, se não treinar o seu funcionário, se não preparar ele para receber essa correspondência, para encaminhar isso da forma correta, certamente o condomínio será responsabilizado por esse condômino que não pôde efetivar a sua defesa. E aí a gente pode falar de patrimônio, de bem, de coisas de valores altíssimos que o condomínio amanhã pode responder caso ele não faça esse trâmite correto e encaminhe e se resguarde, principalmente. Então, gente, a dica nesse vídeo de hoje é isso. Muito cuidado com relação às correspondências que são recebidas no seu condomínio, preste muita atenção e treine o seu funcionário, porque se você não treinar, você pode responder amanhã por uma possível reparação por esse descuido da administração. E o síndico é sempre, não se esqueça, o responsável civil criminal por todos os atos, inclusive dos seus prepostos. Ok? Se você quiser falar comigo, eu sou o Doutor Condomínio, mande um e-mail para mim através do site www.doutorcondomínio.com que a gente responde a sua dúvida. E até o próximo vídeo. Muito obrigado!